Graça e paz, amados irmãos, nós estamos na casa de Deus, mais uma vez, nesse domingo tão abençoado por Deus. E como nós vamos agora compartilhar com os amados a mensagem do Senhor, quero dizer que o tema é esse aí que está no telão, cuidados que todo cristão precisa ter. Esse tema me chamou a atenção quando eu estava meditando numa passagem bíblica, que vamos já ler, que é 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 10. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo que eu quero mostrar esse tema e essa mensagem hoje à noite, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe uma mensagem como essa, que traz muita edificação espiritual. Não pense duas vezes em compartilhar, porque vai trazer crescimento espiritual. Uma mensagem como essa pode ajudar muitos cristãos que estão precisando de uma palavra como esta, e você será o canal para ajudar essa pessoa espiritualmente, compartilhando uma mensagem como essa, tá bom? Compartilhe, se inscreva no canal. Quando você abrir a mensagem, vai estar lá a oportunidade de você se inscrever, letras em vermelho, você pode observar, e ao mesmo tempo que você se inscrever, aperte lá o sino, para receber as notificações do canal, tá bom? Um abraço. Vamos ler o texto, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5, diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de um para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Não é interessante esse versículo? Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob quer dizer abaixo da poderosa mão de Deus, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Agora eu gostaria de que os irmãos abrissem também a palavra de Deus no livro de Atos. Abra bem aí comigo no capítulo 20, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós iremos ler aí o versículo 28 a 30. Atos, capítulo 20, versículos de 28 a 30. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu sangue. Eu sei que depois da minha partida, observe isso aí, eu sei que depois da minha partida, é o apóstolo Paulo falando, entre vós penetrarão ou aparecerão lobos vorazes, diga lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, ou seja, irão
com toda a força para cima do rebanho de Deus. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles, ou deles, né? Discípulos atrás deles. Que Deus nos abençoe com a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Queridos, eu considero uma mensagem como essa aqui de hoje uma necessidade para que a nossa mente esteja aberta para os cuidados espirituais que cada um. Eu me lembro que tem uma mensagem no canal que é os cuidados que a igreja deve ter com ela mesma. Aí eu fiz a comparação, né? E a mensagem é bem diferente dessa. Essa daqui é os cuidados que eu devo ter comigo mesmo. Que todo cristão precisa ter. A Bíblia é um livro que sempre adverte o cristão sobre situações perigosas. Nós vimos no texto. O que foi que Paulo falou quando ele estava se despedindo dos irmãos na cidade de Mileto? Ele disse o quê? Olha, depois que eu deixar vocês aqui, eu tenho certeza que vão aparecer lobos ferozes e vão atacar o rebanho. Irmãos, a igreja, ela sempre é alvo de Satanás. A igreja, ela tem inimigos, que não é só o Satanás, os demônios. Existem pessoas que odeiam a igreja. Existem pessoas malignas, possuídas pelo inimigo, que querem destruir a igreja, querem acabar com a igreja, acabar com a fé. Irmãos, somente tolo acredita que a igreja não tem inimigo. Sabia? Mesmo nos lugares onde não há perseguição, aparentemente, perseguição política, perseguição religiosa. Sabe por quê? Porque a igreja, ela incomoda o mundo espiritual e o mundo físico. A igreja prega padrões ou um padrão de vida que incomoda muita gente. Porque nós pregamos uma moral que faz com que as pessoas deixem os vícios, a vida imoral que elas levam, a vida errada, inclusive crimes, porque para muita gente, os crimes que elas praticam não é crime. Sabia disso? Tem pessoas que estão vivendo uma vida tão miserável, cometendo não somente pecados em si, mas verdadeiros crimes, e elas acham que aquilo ali não é errado. O padrão de vida que elas levam. A mensagem da palavra de Deus chega e diz que aquilo ali é errado. Diz que aquilo ali é pecado. Isso incomoda, pessoal. Por isso que há uma guerra espiritual. A palavra de Deus mostra quem é Satanás, quem são os demônios, o que é que eles fazem na vida, na sociedade. Você acha que isso não faz com que tenha um contra-ataque? Por isso que Paulo falou. No primeiro texto que nós lemos, lá de Pedro, o que foi que Pedro disse? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda como leão ao vosso derredor, procurando alguém para tragar. Você sairia na rua, a pé, ou até mesmo de moto, de bicicleta ou a carro, sabendo que tem um leão solto aí, valente, na rua? Talvez você nem de carro sairia, se você soubesse. Pois a Bíblia diz que, espiritualmente, o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. E quando é que ele ganha essa oportunidade de devorar alguém, de atacar alguém? Quando nós damos as brechas, verdadeiros lugares e oportunidade para ele. Por isso a mensagem é: cuidados que todo cristão precisa ter. E para a gente não perder muito tempo, vamos avançar. Olha aqui, ó. Primeiro cuidado que nós precisamos ter: não seja uma pessoa soberba. Volte para o texto de 1 Pedro, por gentileza.
Volte e veja que Pedro está falando com uma clareza muito grande. Olha aí, ó. Ele diz, no versículo 5, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede graça. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é uma pessoa soberba? Você saberia responder? O que é uma pessoa soberba? Quando eu era pequeno, uma pessoa me ofereceu uma coisa e eu disse assim, não, eu não quero. Aí a pessoa disse assim, Isaías, você é muito soberbo. Eu me lembro, nunca esqueci disso, eu era criança. E aquela palavra nunca saiu da minha mente. E a pessoa, porque eu rejeitei o que ela queria me dar, ela disse que eu era soberbo. E aí a pergunta é essa, o que é uma pessoa soberba? Se a Bíblia está dizendo que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça quem é humilde. Então vamos tentar responder o que é uma pessoa soberba. Pessoa soberba, geralmente, é uma pessoa orgulhosa. Claro, não humilde. Por isso que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Outra coisa, é uma pessoa que não ouve os mais velhos. Está aqui, o versículo começa dizendo o seguinte, ó. Rogo igualmente aos jovens que sede submissos aos que são mais velhos. Uma pessoa soberba, ela não ouve os mais velhos. Ela não reconhece as suas necessidades. Ela não reconhece os seus erros. Ela não aceita repreensão, correção e ainda é mal agradecida. Isso é ser soberbo, biblicamente. É uma pessoa mal agradecida. Ela não reconhece as suas necessidades. Ela sempre acha que ela pode ser independente. Ela pode se distanciar, ela pode se manter distante. Não é assim. Sabe, Deus quer que nós tenhamos um coração humilde, dependente dEle, amável, carinhoso, ensinável, que nós estejamos prontos para ouvir, aprender, reconhecer que nós precisamos. Isso é ser uma pessoa não soberba, porque o contrário disso é ser soberbo. E Deus resiste, pessoal, Deus resiste. É como que Deus resistir aqui, quer dizer, vai para lá. A palavra quer dizer isso, te afasta de mim, te afasta de mim, tá bom? Vamos ver o outro ponto, qual é o outro cuidado que nós precisamos ter. Então, só voltando aqui, vamos ser pessoas humildes, né, pessoal? É tão lindo conviver com pessoas humildes, pessoas simples, né? Quando a pessoa começa a ser arrogante, ela começa a ter dificuldade de relacionamento. Aí ela começa a perder amigos, ela começa a perder pessoas, ela se torna uma pessoa chata, uma pessoa enjoada, uma pessoa complicada, inclusive dentro de casa, porque ela é soberba, ela é orgulhosa. Mas é muito bom conviver com pessoas humildes. E para Deus muito mais, né? Olha aí, ó, número 2, não seja uma pessoa ansiosa. Jesus combateu muito a ansiedade. Eu estou aqui com um versículo de Mateus 26, versículo 25 e 27, quando Jesus disse para a gente ganhar tempo, eu não vou ler, mas estou citando, né? Jesus disse assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual de vocês, por mais ansioso ou preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado é 45 centímetros, irmãos. Ele diz, quem de vocês, na vida de vocês, pode acrescentar um côvado, por mais preocupado que esteja? Irmão, você já percebeu que preocupação não resolve? A preocupação não resolve o problema, irmãos. A preocupação é mais um problema que você tem. A preocupação. E Jesus disse para você não andar ansioso por coisa alguma. O que foi que eu falei ainda agora? O que é que provoca ansiedade nas pessoas? Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas com funcionários, com coisas materiais. Geralmente são coisas materiais. E a preocupação não resolve, não traz a solução.
Por isso a Bíblia diz para você não ser uma pessoa ansiosa. Aí você, se não lembra, olha o que diz aqui no versículo 7 do texto de 1 Pedro, capítulo 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que é isso, irmãos? É eu chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que eu não vou resolver meu problema sendo ansioso. Portanto, Deus, eu entrego em tuas mãos. Vocês viram o vídeo que eu mandei hoje para vocês? Daquela senhora que chegou no hospital e a equipe médica vendo a pessoa morrendo. A mãe chegou, colocou a mão na cabeça da filha e começou a profetizar. Irmãos, olha, vou dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo para você não ser ansioso, porque ela está dizendo exatamente o segredo. Você confiar em Deus. Você precisa mostrar que confia em Deus, não sendo ansioso. Sabe por quê? Uma pessoa ansiosa, a pergunta é, né? Vamos tentar responder a pergunta. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa inquieta, preocupada, insegura em relação ao presente e ao futuro. Ela pode desenvolver síndrome do pânico, do medo. A ansiedade pode ser interpretada, inclusive, como uma falta de fé. Pode ter certeza. Uma pessoa, irmãos, ansiosa, ela vai inclusive adoecendo. E tem uma coisa, o ansioso adoece também os demais da casa. A ansiedade, ela arruina a vida. Por isso, pessoal, não é que a gente deve ser descansado ao extremo, despreocupado, que chega a ser irresponsável, não é isso. Mas é você ser uma pessoa de confiança. Amanhã eu tenho algo para resolver. Amanhã eu vou a Teresina. Amanhã eu vou não sei aonde. Amanhã eu tenho algo para resolver. Mas o meu Deus está na frente e no controle. Eu vou dormir em paz porque o meu Deus está tomando conta. O meu Deus está na frente. O meu Deus está agindo por mim. O meu Deus está tomando providência. Olha que coisa, irmãos. Isso é a maneira de você mostrar que você não é ansioso e que você confia no Senhor. Claro que tem a ansiedade limite, né? Aquela ligeira preocupação com as coisas, mas é uma coisa sadia. Mas Jesus está dizendo para você não ser ansioso, porque a ansiedade vira uma doença. E nunca devemos ser ansiosos. Inclusive abre brecha para Satanás. Tudo isso aqui abre brecha, né? Não ser humilde, ser soberbo, abre brecha, porque Satanás é do orgulho, né? E ser ansioso pode gerar medo, e etc, e etc. Falta de fé, então, oportunidade para Satanás. Vamos para o terceiro. Olha aí, ó. Espero não estar correndo muito. Para não ser uma pessoa desatenta espiritualmente. Aí nós vamos voltar de novo para o texto. Capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Olha aí, a Bíblia dizendo para a gente resistir a esse leão. Resistir. Você não lembra que agora há pouco eu usei o verbo resistir? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E agora a Bíblia está dizendo para você resistir esse leão que tenta devorar. Sabe quem é esse leão? Satanás, o diabo. Está aqui, ó. O diabo, vosso adversário, ele anda rugindo como leão ao vosso derredor. A Bíblia está dizendo para você ser sóbrio. O sóbrio é o contrário de ébrio. E ébrio significa bêbado. Você já viu qual é os sintomas ou a característica de uma pessoa bêbada? Ela perde os reflexos. Por isso que o bêbado, ele não pode dirigir. Ele não pode pilotar um avião. Ele não pode andar de bicicleta se ele está bêbado. Entendeu? Porque ele não tem reflexos. Ele não tem noção. Ele pende para um lado, pende para o outro, chega a cair. A Bíblia fala que você tem que ser sóbrio. O sóbrio é aquela pessoa atenta. Portanto, não seja um desatento espiritual.
Tem tanta gente que o diabo está acabando com a vida dele e ele não percebe. O diabo já está lá dentro da casa dele. O diabo já prejudicou o casamento dele, a vida dele, a casa dele. O diabo já colocou uma seta tão bem feita dentro da casa dele, da família dele, do pensamento dele, que ele não percebeu, porque estava desatento. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para você: desconfie. Repreenda as coisas que você não entende. Repreende as coisas que são do mal. Não é? Tente perceber a ação do inimigo. Irmãos, por que tem tanta gente que cai em erro, em pecados? Tem tanta gente que vive um embaraço tão grande na vida e ele não sai, ele não cresce espiritualmente. Está embaraçado, ele é desatento espiritualmente e ele não consegue identificar o que está prejudicando ele. Olha, eu faço uma oração sempre. Você que está aí me assistindo pelo canal, eu sempre faço essa oração. Eu digo assim: Senhor, me faça ver o que eu não estou vendo. Me faça ouvir o que eu não estou conseguindo ouvir. Senhor, me coloque no caminho certo, ainda que eu não saiba exatamente por que eu estou indo naquele caminho. Me coloque na hora certa, no momento certo, Senhor, com as pessoas certas. Me livre do mal. Irmãos, eu peço que Deus me livre do assaltante, que Deus me livre do acidente, que Deus me livre da doença e da enfermidade, que Deus me livre de todos os males que possa vir sobre mim e que Deus abra os meus olhos. Eu vou lhe aconselhar a fazer esse tipo de oração. Senhor, que eu veja o que eu não estou vendo, que eu consiga entender o que eu não estou entendendo, para discernir, para que você não caia nesse ponto bem aí, de ser uma pessoa desatenta espiritualmente. Vamos para o 4? Eu não respondi a pergunta, porque todas elas eu coloquei uma pergunta. O que é uma pessoa desatenta? Bora lá? É não perceber o agir e as ciladas do diabo ao seu redor e até em sua vida. Ser desatento espiritualmente significa não identificar as tentações, não discernir ou perceber os riscos e os perigos que rondam a sua vida espiritual. É não estar preparado para a batalha, é não fechar as portas para o pecado. Tem gente que a tentação do maligno chega na vida dele e ele não percebe que ali há coisa maligna. Ele não percebe. Olha que coisa, é ser desatento. Portanto, precisamos estar atentos. Agora 4, bora lá. 4, olha aí, para não perder o primeiro amor. Aí nós vamos sair agora do texto de 1 Pedro, vamos, não é? Eu não estou aqui apresentando todos os cuidados, eu estou dando uma lista pequena de cuidados que nós precisamos ter, né? Vou apresentar 7. Então, estamos aí no quarto. Então, a Bíblia deixa claro, muito mesmo claro, que é um grande problema a gente perder o primeiro amor. E aí eu aproveito para dizer o seguinte: eu não lhe disse no início para você compartilhar essa mensagem com outras pessoas? Olha, eu sou crente há 33 anos. Agora vão ficar sabendo a minha idade, né? Eu tenho 48 anos e eu me converti no ano de 89, irmãos, na cidade de Caxias do Maranhão. Olha, eu já vi pessoas fracassarem demais na fé. Eu já vi. Eu me tornei um crente fervoroso porque eu vi bons exemplos, irmãos. Inclusive de jovens. Na minha igreja, lá em Caxias do Maranhão, eu vi muitos jovens, irmãos, na primeira igreja batista em Caxias do Maranhão. Irmãos, olha, eu vi tantos jovens consagrados a Deus que já estavam na igreja muitos anos antes de mim. Eles eram tão firmes, tão empolgantes na fé deles. E eu fiz deles, assim, um exemplo para a minha vida. Mas eu quero dizer para vocês que nesses 33 anos que eu sou crente, 34, eu já vi tanta gente amolecer na fé, fraquejar na fé. De repente vai indo bem na fé, mas de repente começa a desanimar. E olha,
Esse foi o grande pecado da igreja de Éfeso. E eu quero convidar você a abrir rapidamente aí, Apocalipse 2, versículo 4. Olha aí, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, Deus está dizendo que perder o primeiro amor na fé cristã é um pecado grave. Aí vem a pergunta: o que significa perder o primeiro amor? O que significa? Eu vou dizer, bora responder? É perder a alegria ou a empolgação da conversão. Olha, meu irmão, minha irmã, nunca perca essa alegria que você tem de ser um servo de Deus. Continue firme, feliz. Agradeça a Deus. Nunca perca o primeiro amor. O primeiro amor, ele existe não só na vida cristã, mas ele existe no casamento. O noivado. O jovem conhece uma moça, a moça conhece o rapaz, se apaixona, e o amor é forte. E aí ele pede a ela em casamento, e ela aceita. Estão noivos, e o que acontece? Se casam e começam a viver felizes. E o que acontece depois? Quando perde o primeiro amor, quero me separar, vou me divorciar. Quantas vezes a gente não aconselha casais dizendo: eu vou me separar, pastor, eu não gosto mais dela. E eu disse: lembra de quando vocês começaram a se amar e se conheceram? Lembra? Começa até a sorrir. Tem deles que começam a sorrir, porque de certa forma passa até a ser engraçado mesmo, porque quando se conheceram era um amor tão lindo, tão forte. Ela não tinha defeito, ele não tinha defeito. E agora está vendo um monte de defeito, pedindo divórcio ou separação. Por isso a Bíblia diz para você ser fiel à moça, à mulher da tua mocidade. Porque se ela estiver velha, você vai lembrar que você casou com ela quando era jovem, bonita, linda, uma donzela. Agora que ela está velha, a Bíblia diz: seja fiel à mulher da tua mocidade. Olha, querido, eu vou dizer uma coisa: espiritualmente tem muita gente que perdeu o primeiro amor. Está levando a vida cristã como simples ato religioso, sem vida, sem graça. Nós nunca devemos cair nisso aqui. É por isso que isso aqui é uma porta para Satanás. Coloca tanta coisa, desânimo, a pessoa se desvia, ouve o que não presta, aceita o que não presta e vai se desviando dos caminhos do Senhor. Mas quando você está em primeiro amor, é isso aqui, ó. O primeiro amor é a empolgação da conversão. Perder o primeiro amor significa ser um crente frio ou morno. É ser apenas um religioso ou um fiel frequentador da igreja, mas não tem vida espiritual e nem entusiasmo. A pessoa está indo para a igreja, mas ele já perdeu o primeiro amor. Ele vai por uma tradição. Ali para ele é uma mera tradição de todo domingo, de toda terça, de toda quarta. Ele pega a Bíblia dele porque se tornou agora um leitor da Bíblia, mas ele não pega mais com aquele carinho. Você entende agora por que você vai compartilhar essa mensagem? Porque também nós não temos que fechar a porta depois que chega esse problema desse. Nós temos que nos prevenir. Como eu disse agora há pouco, eu tenho 34 anos que sirvo a Deus, mas eu não me lembro de um dia eu ter esfriado na fé. Um dia sequer na minha vida, eu me lembro que eu esfriei na minha fé. Fiquei com vontade de deixar a igreja, desanimado, pensando. Nunca eu me lembro que eu passei por uma situação dessa. Pelo contrário, sempre agradeci a Deus por Ele ter aberto os meus olhos e eu ter me convertido a Cristo, irmãos.
Meu Deus, o que teria sido de mim se eu não fosse um crente? Perder o primeiro amor significa também perder a paixão por Cristo, pela obediência e o real propósito da vida cristã. Olha, nós somos crentes porque nós temos um propósito. Nós somos reino e sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos aqueles que irão reinar com o Senhor. Hoje pela manhã na escola bíblica eu falei um pouco do milênio, né? Que está lá em Apocalipse capítulo 20. Meus irmãos, olha, nós vamos reinar com Cristo, aleluia! Nós temos um propósito. Paulo fala que se a nossa vida aqui nessa terra fosse apenas para essa terra, nós seríamos os mais infelizes dos homens, porque a nossa vida aqui não é nada. O que vem pela frente aí, meu irmão, é eterno, é para sempre, ao lado de Deus. Vamos para o quinto? Né? Porque a gente vai terminar já já, né? Olha aí, ó. Para não abandonar ou perder a comunhão com o corpo de Cristo. Irmãos, nós já podemos falar em pós-pandemia, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, olha, a pandemia, no momento da pandemia, fez com que muito entrasse em choque. Não somente por causa da proibição das autoridades de irmos até a igreja, mas muitos, meus irmãos, perderam a visão. E além de terem perdido a visão, perderam a comunhão do corpo, achando que podem ser crentes em casa. Olha, é o maior dos absurdos uma pessoa imaginar que ela pode ser cristã ou um cristão ou servir a Deus na sua própria casa sem se reunir com o corpo. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo e eu não sou o corpo sozinho. Assim como a mão não é corpo sozinha. Você acha que esse braço pode ser chamado de corpo se ele está fora do meu corpo? Irmãos, a Bíblia fala da igreja como um corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Irmãos, olha, muita gente abandonou. E onde é que está esse texto que eu quero compartilhar com vocês? Hebreus 10, 25. Abra bem aí, por gentileza. Eu quero também, além de abrirmos em Hebreus 10, 25, eu quero que você leia 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Olha aí o que está escrito, amados. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Em Hebreus 10, 25, Hebreus 10, 25, a Bíblia diz assim, ó. Não abandoneis, não deixe de congregar-nos, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes passamos admoestações, tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Olha que coisa, irmão. Paulo está dizendo, ou melhor, o escritor aos Hebreus está dizendo o quê? Que nós precisamos, meus irmãos, sabendo que a coisa está se aproximando, o dia da volta do Senhor, não devemos abandonar a comunhão ou deixar de congregar, como é costume de alguns. Eu vou dizer uma coisa para você, se você conhece alguém desviado, que você seja um instrumento de Deus para trazer essa pessoa de volta. Seja um instrumento de Deus para trazer essa pessoa de volta. Eu quero que você lembre desse versículo e leia para ela, Hebreus 10, 25. Não abandone a congregação, como é costume de alguns. O dia está se aproximando. Agora veja comigo aí, 1 Coríntios 10, 12, versículo 27. Olha aí, ó, como é claro o texto. Muito claro. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo e individualmente eu sou um membro. Irmãos, hoje um médico disse o seguinte: se você tirar o dedo menor do seu pé, você fica sem equilíbrio no seu corpo. Não há nada do nosso corpo que não tenha função e utilidade, irmãos. Olha, todos os membros da igreja são importantes. Nenhum é desprezado. Deve ser desprezado. Todos são importantes.
todos. Olha o que Paulo está dizendo. Nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha que coisa. Significa o quê? Eu preciso de você e você precisa de mim. Entendeu? Eu preciso de você e você precisa de mim. Precisa do irmão que está do seu lado, porque nós somos um corpo. Nunca perca a visão do corpo. O que significa perder a comunhão do corpo? Perde a condição de corpo, né? Porque a mão deixa de ser corpo se ela fica fora do corpo. Perde a vida, perde a unção que há no corpo. Ela perde também a companhia de pessoas maravilhosas. Ela perde a oportunidade de aprender e de ensinar e de servir e de ser servida. Olha que coisa. Perder tudo isso? Deus defenda. Perder a oportunidade de servir e de ser servido. Perder a oportunidade de aprender e de ensinar. Perder a companhia de pessoas maravilhosas. Irmãos, olha, nem todo mundo que está na igreja é perfeito. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu desafio você a encontrar pessoas melhores do que as que estão nas igrejas. Eu vou dizer novamente. Eu desafio qualquer um que me ouve a mostrar que no mundo tem pessoas melhores do que aquelas que nós encontramos na igreja de Cristo Jesus. Você pode ter certeza, irmãos. Nas igrejas tem muita gente maravilhosa. Gente pronta para ajudar. Gente sincera. Gente de ouro. Pessoas maravilhosas. Olha o que eu falei. Nem todos que estão na igreja são perfeitos, mas na igreja é o lugar onde você vai encontrar as melhores pessoas do mundo. Eu digo isso por experiência própria. Vamos seguir? Bora concluir? Número 6. Para não dar lugar ao diabo. A verdade aí está baseada em Efésios 4, 27, que eu não vou ler, mas vou citar. Não des lugar ao diabo. Por que esse é um cuidado especial que nós precisamos ter? Sabe por quê? Porque, irmãos, o diabo não é esse leão que eu falei que anda procurando alguém para devorar, rugindo. O que ele faz na vida de uma pessoa? Irmãos, se você não conhece alguém que tem problema espiritual, é muito triste, irmãos. As pessoas que têm problema espiritual, elas não dormem. Elas são ansiosas, medrosas, elas têm pesadelos, elas têm insônia, elas são infelizes, elas começam e não terminam. Estou falando sintomas. Até parece ser uma aula, uma sessão de libertação, né? Mas olha, querem que eu diga mais sintomas? Elas têm constante dores de cabeça, vômitos, desmaios, pesadelos, são desconfiadas, não dormem bem. Já falei insônia, né? Fracassos nos negócios. A família geralmente não vai bem. A saúde não vai bem. Sintomas de quem tem problema espiritual. Poderia citar mais aqui. Não des lugar ao diabo. Ele arrasa com a pessoa. Pastor, como eu posso dar lugar para o Satanás, para o diabo? Escute isso aí. Mentindo, falando mal do irmão, sendo avarento. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Irmãos, quando você ama as coisas materiais, quando você se apega a elas, você abre porta para Satanás. Falando palavrão, não perdoando os outros, tá ligado? Perdendo o domínio próprio, se irando com facilidade, furtando ou roubando, não orar, não ler a Bíblia, não vir aos cultos. Eu me lembro de uma senhora que ela foi liberta na nossa congregação, na nossa igreja, e ela disse: pastor, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida.
se achou liberta, qual foi a coisa que ela fez? Deixou de ir para a igreja. Ela chegou na igreja cheia de demônio. Irmãos, foi incrível. Colocava a mão na cabeça dela, orava, demônio se manifestava, quebrava tudo, e era aquele movimento todo. Foi liberta. Sentadinha, arrumada, não é? Servindo ao Senhor. Depois ficou sem vir à igreja. Não, eu estou muito bem. Fulano, você não vai mais para a igreja? Não, eu fui naquela época que eu estava com uns problemas. Irmão, de repente, o gerente da empresa onde essa mulher trabalhava, meus irmãos, chegou lá na minha porta e disse: pastor, pelo amor de Deus, me acompanhe até a empresa, por favor. Eu digo: o que está acontecendo? Ele disse: fulana de tal está quebrando o escritório. Eu disse: ela já está com alguns meses que não vem à igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, eu estou falando uma coisa grande, irmãos, uma verdade. Não deis lugar ao diabo. A igreja, meus irmãos, não estou falando de uma coisa mística, que eu estou falando de uma realidade. Olha, quem congrega está debaixo de uma cobertura. Quem é membro de uma igreja está debaixo de uma cobertura espiritual, irmãos. Não esqueça disso. Olha, se te disseram que igreja não é importante, isso é coisa maligna, porque igreja é importante sim. Quem está congregando fiel numa igreja está debaixo de uma cobertura espiritual. Sair dessa cobertura espiritual é como ficar dando bobeira, se entregando de graça para o inimigo lá fora. Por que que Paulo usou a expressão entreguei a Satanás? Vocês lembram que está lá em 1 Timóteo. Está lá em Coríntios também, a expressão apostólica, esses aí eu entreguei a Satanás. Pessoas desviadas são entregues a Satanás. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Paulo falou isso 2 vezes. Entreguei a Satanás. Ou seja, está sem cobertura. Está sem a nossa proteção espiritual. Está aí entregue ao inimigo. Isso é muito sério. Entendeu a importância de congregar? Então, não devemos dar lugar ao inimigo. E por último, a sétima, né? Ou o sétimo, para não ser enganado por falsos pregadores ou cair em heresias destruidoras. O texto que eu quero usar é Mateus 16, versículo 6, que disse Jesus: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos não entenderam quando Jesus disse que eles deveriam ter cuidado com o fermento dos fariseus. Você pode abrir a sua Bíblia e consultar aí. Mateus 16, versículo 6, versículo 11 e 12. Né? Jesus disse assim: olha, eu não estou falando de fermento de pão. Eu não estou falando de comida. Eu estou falando do ensino